Olá, sou Jennifer, contadora da Prefeitura de Moti, trabalho aqui na Secretaria da Fazenda e sou responsável por conduzir a avaliação de metas fiscais prevista no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para o cumprimento dessa audiência, a gente vai oportunizar 10 dias para qualquer interessado enviar alguma sugestão ou dúvida. Vamos publicar no portal da transparência essa apresentação, que eu vou falar depois, e também um relatório detalhado. Vou mostrar o caminho para ter acesso a esse documento. Então, você entra no site da Prefeitura, tá, em portal da transparência. Aqui tem uma série de relatórios, informações, daí em relatórios, metas fiscais quadrimestrais. Então, quem quiser acompanhar o que vai ser tratado aqui, ou se aprofundar um pouco mais, vai estar disponível aqui. Então, vamos começar com a apresentação. Vou tentar ser o mais sucinta possível, tá? Então, essa audiência é prevista no artigo 9º, né, da parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, numa comissão, né, constituída na Câmara de Vereadores. Então, essa apresentação, o relatório vai ser entregue à Câmara de Vereadores para fazer o seu cumprimento constitucional de fiscalizar o Poder Executivo no cumprimento dessas metas. E de onde vêm essas metas fiscais que estamos falando? Então, elas são previstas, né, no exercício anterior, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, a Lei 3.344, que estabeleceu as metas fiscais para o exercício de 2021. Elas fazem, então, um elo entre o planejamento, a elaboração e a execução do orçamento. Vamos falar um pouquinho da receita. Então, a receita que eu vou falar aqui o tempo inteiro, ela é a receita total do município, compreendendo a receita da autarquia Água de Voti e do Fundo de Previdência dos Servidores. Então, esse é um ponto importante a se destacar. O total das receitas prevista para o município no primeiro quadrimestre foi de 31.275 e o arrecadado foi de 35.484. Então, se observa que houve um excesso bastante expressivo de 4.198. E as principais justificativas, né, desse excesso foram transferências advindas da União, principalmente da União. A gente recebeu, ainda recebemos bastante recurso para a situação da pandemia, né, para a utilização direta na saúde. Recebemos também um recurso que não estava previsto quando da elaboração orçamentária, proveniente da Lei Complementar 176, e principalmente se deve ao excesso de arrecadação de FPM, que é uma transferência, que é a principal transferência, né, a principal fonte de recursos dos municípios, que vem da União, e do Fundeb, que é uma transferência que é inteiramente para a educação. Então, essas duas transferências, elas vieram a um valor bem acima daquilo que foi previsto. Né? A gente pode tentar encontrar várias explicações, uma delas seria a inflação, né? Que a inflação acaba aumentando a arrecadação por ter esse poder de inflar, né? E podemos também considerar que a economia está um pouco melhor do que no ano passado, aquilo que se previa, mas vamos ir acompanhando essa evolução ao longo do ano. Aqui uma tabelinha mais detalhada com o valor mensal do previsto arrecadado. Agora a gente vai comparar a receita com a despesa, que é justamente esse trabalho que tem que ser feito de forma contínua, né, ao longo do ano. Então, a gente faz o planejamento, que é o grande princípio da Lei de Responsabilidade Fiscal, se faz o planejamento na lei orçamentária, e ao longo do exercício se faz o acompanhamento dessa execução, se aquilo que foi previsto da receita está realmente se concretizando e vai se ajustando a despesa conforme isso vai acontecendo.
Aqui eu menciono a Lei 4.320, que seria a grande lei da contabilidade pública, que em seu artigo 48 define como necessário manter, durante o exercício, na medida do possível, o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a reduzir insuficiências financeiras. Então, aqui no próximo slide, tem o comparativo, né, entre essa receita arrecadada e a despesa liquidada. Despesa liquidada, quando a despesa já foi executada, já foi feito aquilo que foi contratado, e todos os documentos que são necessários, né, tudo para o cumprimento, efetivo cumprimento da despesa foi feito aqui na contabilidade, então a gente faz a comparação com a despesa liquidada. Então, a gente teve 35.484 de arrecadada e 22.988 de despesa ligada, com um superávit orçamentário, então, de 12 milhões e meio, praticamente, né? Cerca de 12 milhões e meio de superávit orçamentário. Aqui um comparativo, só para a gente ter uma ideia. Então, se observa aqui do primeiro quadrimestre de 2020, 31.208, e agora 35.474. Então, é praticamente mais de 4 milhões, né, mais de 10% de arrecadação a maior em relação ao mesmo quadrimestre do ano passado. O cumprimento dos gastos constitucionais em educação, aqui a gente observa um valor bem menor, o mínimo seria 25%, mas isso ao final do exercício. Então, até o final do exercício, isso vai ser, ao longo dos meses, aí, aumentado, né, para chegar nesse 25%. Esses 16,70 se deve principalmente ao aumento expressivo da arrecadação, como foi dito antes, e ao não retorno das aulas, né, como presenciais. As aulas presenciais, elas têm um custeio mais elevado do que aulas remotas, né, aulas online, porque tem toda a estrutura, gastos com energia elétrica, gastos com água, gastos com alimentação, transporte dos alunos, que como as aulas retornaram agora início de maio, todo o primeiro quadrimestre a gente não teve essa despesa de custeio. Então, como agora as aulas retornaram, né, esse percentual tende a aumentar. Aplicações em saúde, um mínimo é 15%, e o aplicado até o primeiro quadrimestre foi de 17%. Lembrando que isso se refere apenas às despesas próprias do município, porque o município recebe sempre muitos recursos que são vinculados diretamente à saúde, e esses recursos vão para a saúde e não entram nesse cômputo. Também recebemos recursos para a pandemia, que também não entram aqui. A despesa com pessoal, aqui eu estou apresentando a metodologia de cálculo do TCE. Temos duas metodologias e as duas devem ser atendidas, uma do TCE e outra da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, pela metodologia do TCE, a nossa despesa no primeiro quadrimestre de 2021 do Executivo, 38,82, sendo o máximo 54, 51,3 limite prudencial, 49,6 limite de alerta. O legislativo 0,44, totalizando 39,26. Então, a gente observa uma diferença de 42 para 39 no último quadrimestre avaliado. Se explica pelo aumento expressivo da receita, e a despesa de pessoal ela tem reduzido, né? Como a Lei Complementar 173 trouxe uma série de restrições no sentido de inviabilizar a revisão geral dos servidores, então isso acaba reduzindo o poder de compra dos servidores e, de uma certa forma, reduz o salário, né? Reduz o valor, e também impedindo diversas contratações. Então, de modo geral, a despesa de pessoal tem reduzido e a receita tem aumentado. Então, por isso que esse percentual reduziu bastante de um quadrimestre para o outro. Aqui, pela metodologia da Secretaria do Tesouro Nacional, se observa
que o executivo está com 41,76, legislativo 0,41, totalizando 42,17. Então, a gente nota, né, uma diferença de aproximadamente 3 percentuais entre uma metodologia e outra. Então, por isso que é necessário o acompanhamento contínuo disso, porque há uma diferença expressiva e as duas metodologias, elas devem ser atendidas, tá? Então, mesmo com essa diferença, o município ainda está bem tranquilo nesse aspecto, né? O máximo seria 54 e a gente está com 41,76. O primeiro quadrimestre de 2020 estava com 45, praticamente 4 pontos percentuais em um ano se reduziu por essa metodologia. Vamos falar agora do resultado fiscal. O resultado fiscal indica se o governo tem a capacidade de honrar compromissos com a população e credores. Então, esse resultado fiscal é bastante acompanhado por fornecedores, investidores, a nível nacional também, né? É um importante indicador da situação fiscal do município. Então, a situação fiscal de um país, quando ela não é boa, né, ela acaba desestimulando investimentos, né, de outros países e de pessoas, de investidores fortes dentro do Brasil mesmo. Isso não é bom, né, para a economia como um todo. Então, o resultado fiscal do município, ele avalia se há um resultado fiscal positivo, né, o governo evita impactos negativos na economia, inflação, desemprego e juros altos. Então, existem duas formas principais de se apurar esse resultado fiscal: o resultado primário e nominal. O resultado primário, ele surge do confronto de receitas excluídas da parcela referente aos juros incidentes sobre a dívida líquida. Então, ela fornece uma avaliação do impacto da política fiscal nas contas públicas e contribuem para a redução do estoque da dívida. Em contrapartida, os déficits primários indicam a parcela do aumento da dívida resultante do financiamento dos gastos primários. Então, resumidamente, o resultado primário é tudo aquilo que o município arrecadou, tudo aquilo que o município pagou, sem contabilizar juros recebidos e juros pagos. Então, no caso dos municípios, nós não emitimos dívidas como União, né? Mas se faz empréstimos, né? Alguns municípios fazem empréstimos, fazem parcelamentos, e os juros recebidos são praticamente do fundo de previdência, né? Que esse fundo de previdência, nosso fundo de previdência hoje está com um patrimônio total de aproximadamente 90 milhões, então esse patrimônio, ele fica aplicado em fundos de investimentos regulados pela portaria da Secretaria da Previdência e ficam rentabilizando, capitalizando para pagamento dos benefícios concedidos e a conceder. Então, esses juros, eles entram no superávit, no resultado nominal, mas não entram no primário. Então, os juros recebidos e os juros pagos não entram. Então, seria a capacidade que o ente tem, né, de cumprir com seu custeio, com o fornecimento dos serviços que são de sua responsabilidade, sem contar com juros recebidos e sem o pagamento de juros que eventualmente tenha para pagar. Então, o resultado primário até o momento do município é de 9.686, que significa que a receita primária é maior em aproximadamente 9.686 em relação à despesa primária. O resultado nominal seria, então, a contabilização, né, somando a esse resultado primário de 9.686, somando os juros recebidos, que são praticamente os juros recebidos com as aplicações do Fundo de Previdência, e descontando os juros pagos, que no caso do nosso município, como a gente não tem nenhuma dívida, não temos nenhuma operação de crédito, o único juros pagos desse ano foi uma atualização de precatório que foi pago no início do ano. Porque temos um parcelamento vigente, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, mas não tem, esse parcelamento foi feito com a condicionabilidade de não ter juros e não ter atualização monetária. Então, o único juros que pagamos esse ano, que iremos pagar, por enquanto não temos
novas previsões foi essa atualização do precatório. Então, o resultado nominal seria esse até o momento. Aqui a dívida consolidada, então o saldo em 31 de dezembro de 1.350.000, houve amortização de 112.500, com um saldo até 30 de abril de 1.237.000. Então, essa dívida se refere exclusivamente ao parcelamento da aquisição de um imóvel, que é a sede dos bombeiros, aprovada pela Lei Municipal 3.297, 11 de março do ano passado. Foi feito em 48 parcelas e até 30 de abril foi esse o valor amortizado. A dívida consolidada líquida é zero, porque como o caixa é muito maior do que a dívida, esse resultado é nulo, por isso que a dívida consolidada líquida é zero. Aqui um compilado, então, do que foi tratado, o que foi estabelecido como meta e o que foi realizado. Então, você observa que o resultado primário já foi atingido, né, devido ao que já foi tratado das receitas, tem um excesso bem expressivo das receitas. No resultado nominal também já está bem próximo daquilo que foi previsto, provavelmente também vamos atingir. E a dívida pública consolidada ao longo do ano vão ser amortizados novas parcelas desse imóvel, e esse valor também vai reduzir. Então, seria isso a apresentação de hoje. Dúvidas, sugestões, encaminhar para contabilidade2@ivoti.rs.gov.br. Eu agradeço muito a atenção, a oportunidade e o interesse pelo conhecimento da situação fiscal do município. Tá? Qualquer dúvida, então, nos envie e espero que tenha contribuído de alguma forma. Tá? Muito obrigada.